rápido encontro que nós vamos fazer para poder compartilhar como que você pode transmitir suas aulas ao vivo nesse mesmo formato que eu estou fazendo aqui pelo YouTube, utilizando um software que é gratuito, essa é a melhor parte, que é o OBS. O objetivo principal é compartilhar mais uma possibilidade, mais uma ferramenta. Aqui a ideia então é mostrar mais uma possibilidade. Porque com o OBS, o que eu acho sensacional com o OBS é que além de fazer a transmissão da aula, você também pode gravar ela. Ou você pode só gravar a aula sem transmitir ao vivo, você pode simplesmente gravar a sua aula para passar para o seu aluno depois. Nesse modelo aqui, ó, todo bonitinho, dá para montar um cenário que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, tá? Então, no primeiro momento, eu vou falar o que é o OBS e o que é possível com o OBS. No segundo momento, como criar um canal no YouTube. Terceiro momento, como fazer download do OBS, né? Como você faz o download e a instalação do OBS no seu computador. Lembrando, o OBS, que é esse software que eu estou usando agora, que você está vendo aí, ó, o slide desse lado aqui, eu nesse quadradinho aqui. Esse software que faz isso, ele é gratuito, tá? Então você não precisa se preocupar com em pagar ou nada disso, ele é gratuito. E o quarto ponto, que é como instalar e configurar ele, e por fim, como gravar ou transmitir a sua aula ao vivo. Então, no OBS a gente tem essas duas possibilidades, de gravar para você passar a sua aula depois para alguém, ou para os seus alunos, ou você pode fazer como eu estou fazendo agora, a transmissão da nossa aula ao vivo. Lembrando que na transmissão, ao fazer a transmissão como eu estou fazendo agora pelo YouTube, tudo já fica gravado automaticamente no próprio YouTube e disponível no seu canal para os seus alunos. Então, primeiro passo, e é importante que você tenha o OBS instalado na sua máquina. Beleza. Depois que você tem o OBS instalado na sua máquina, e aí eu conecto o OBS com o YouTube. Então, a gente precisa conectar o OBS com o YouTube. Para que a gente consiga fazer a transmissão para o YouTube da nossa aula, é importante, claro, a gente ter um canal. Primeiro passo, a gente tem que ter um canal. A observação que eu queria pontuar, que é importante, depois que você cria uma conta, que eu já vou mostrar agora, demora 24 horas para o seu canal ficar disponível, tá? Então, se você, por exemplo, você está pensando assim, nossa, acabou essa capacitação, digamos, eu vou sair daqui e eu já vou combinar com meus alunos para fazer uma aula ao vivo amanhã. Leve em consideração que o canal demora 24 horas para ficar disponível. Então, o primeiro passo, eu vou acessar o Google, tá? Ou você pode ir direto pelo YouTube, não tem problema. E aqui eu vou pesquisar YouTube. Tá? Vou pesquisar aqui YouTube. Então, o primeiro passo é criar um canal. Isso é importante. www.youtube.com. Aí não tem necessidade disso daqui. Ou simplesmente é só digitar www.youtube.com. E aí você já vai ser redirecionado para o YouTube. Então, nesse primeiro momento, quando a gente chega no YouTube, a gente clica nesse botão aqui, ó, fazer login, como se você tivesse uma conta. E aqui vai aparecer, claro, para você se conectar, caso você já tenha uma conta, ou você simplesmente pode clicar nessa opção criar conta. Clicando nessa opção criar conta, vai aparecer aqui para você escolher se você quer criar uma conta somente para você mesmo, ou se você quer criar uma conta para gerenciar o seu negócio. No caso, eu vou escolher para mim. E aí ele vai para a próxima etapa. Quando chega nessa etapa aqui, ele vai pedir para que eu digite meu nome completo, para que ele digite um endereço de e-mail. Nesse caso, o endereço de e-mail que você já tenha, pode ser, por exemplo, do Senac, pode ser um Hotmail. Se você já tem um Gmail, você pula essa etapa, você já pode conectar direto. Às vezes você tem, sei lá, outros tipos de e-mail. Você pode utilizar um e-mail que já exista aqui. E aí você cria uma senha, repete essa senha para confirmar que a senha é sua de fato, e você vai clicar aqui no botão próximo. Eu já deixei disponível para vocês, eu elaborei uma série de passo a passo. Tá? Então eu sei que docente gosta bastante de passo a passo porque facilita a nossa vida, passo a passo, né? Então eu fiz alguns passo a passos. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz um passo a passo de como criar um canal no YouTube. E esse passo a passo que eu fiz é exatamente isso que eu estava fazendo, que eu interrompi, porque eu não vou criar uma conta novamente, tá?
escrito concordo, clicou em concordo, pronto. Agora sua conta está criada, você só precisa agora ativar o seu canal no YouTube. Depois que a gente clica no botão de concordo, automaticamente o YouTube vai redirecionar a gente para essa tela aqui, para essa etapa. E aqui nessa etapa aqui, nós vamos clicar nesse sinal de uma câmerazinha, que tem um sinal de mais. Então tá aqui, ó, a gente vai clicar nesse botãozinho, que tem duas opções. Enviar vídeo ou transmitir ao vivo. A opção do enviar vídeo você vai utilizar quando você optou primeiro por gravar, em não fazer ao vivo, para disponibilizar o vídeo depois para os seus alunos. Agora, se for uma transmissão ao vivo, como a gente está fazendo agora, aí a gente vai escolher essa opção agora de transmitir ao vivo. E aí em seguida, então a gente vai clicar nesse botão. Como a gente acabou de criar uma conta, quando nós clicarmos nessa opção de transmitir ao vivo, a gente vai vir para essa tela de primeiros passos. E olha só a mensagem que aparece. Sua jornada como criador de conteúdo começa agora. E aí a gente vai clicar em primeiros passos para a gente poder prosseguir. Eu vou clicar em primeiros passos. Depois, ele aparece para eu escolher qual é o tipo de canal que eu quero criar. Se eu quero criar um canal utilizando o meu próprio nome ou se eu quero personalizar um canal. Nesse caso, eu vou pelo caminho mais simples, que é selecionar um canal usando o meu próprio nome. Cliquei nessa opção, na sequência ele vai vir para uma tela para você colocar o perfil do teu Facebook, do teu Twitter, o teu Instagram. Você pode colocar também nessa tela uma biografia sua, um link do teu site. Não tem necessidade, não precisa colocar nada disso, tá? Só clicar na opção para fazer isso talvez mais tarde, tá? E aí, clicando nessa opção aqui, a gente tá pronto e o canal está ativado nessa primeira etapa. Clicar aqui, ó, o canal tá ativado agora. Agora a gente precisa ativar a transmissão ao vivo do nosso canal. A gente vai clicar na mesma opção, transmitir ao vivo, e aqui depois a gente vai clicar nessa opção. Eu acho mais fácil, tem duas opções de verificação. De novo, o YouTube ele quer verificar se você é uma pessoa, por isso que ele vai te dar duas possibilidades de verificação, né? Te ligando, que é a primeira opção, ou na segunda opção, que é te enviar uma mensagem de texto. Eu acho bem mais fácil essa segunda opção de enviar uma mensagem de texto. Então aqui você escolhe a opção enviar uma mensagem de texto com um código de verificação. Digita o seu número de celular. Por exemplo, aqui o DDD é 17. Então 17 e o seu número. E logo na sequência você clica no botão enviar. Ele vai te mandar por mensagem de texto um código que você vai digitar esse código aqui e vai clicar na opção enviar e pronto. A partir de agora, ele vai aparecer essa mensagem de que sua conta foi verificada. Você vai clicar em continuar e aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, que é a mensagem da 24 horas. Então, tudo pronto em 24 horas. A ativação de transmissão ao vivo na sua conta vai estar ativa. Até aparece aqui a mensagem falando sobre isso. Você não precisa saber de cor o endereço para fazer download do OBS. Simplesmente vou colocar download OBS no Google. Embora no passo a passo eu deixei disponível também o link para fazer download. E ele vai cair nesse primeiro site aqui. Nesse site aqui é o site do obsproject.com/pt-br, que é para a gente fazer download em português, /download. Nesse site, o OBS ele é um software gratuito. Nesse caso, eu vou optar pela instalação Windows. É o sistema operacional que eu estou utilizando. E aqui embaixo, ele tem esse botãozão azul grandão. É nele que a gente vai clicar. Então, ó, baixar instalador. Eu vou clicar nele e sozinho. Depois disso, ele já vai começar a fazer download do arquivo. Olha só, e eu vou clicar na opção salvar arquivo. Pronto, ele já está fazendo o download. O OBS ele é um software muito leve, ele não é um software pesado. Tanto que ele já fez o download, né? Ele já fez o download e já terminou. Tá vendo? O download está pronto. Assim que o download terminar, você vai abrir aqui a pasta que você fez o download dele, ele está aqui. Você simplesmente vai clicar duas vezes no arquivo, ó. Agora ele apareceu o símbolozinho. Simplesmente você vai clicar no arquivo duas vezes para iniciar a instalação.
Então essas são as 3 telas que vai aparecer para você, tá? Primeiro essa, que é a tela para você de boas-vindas, clique em Next. A próxima tela é a tela de termos de uso, você clica em Next também. E a próxima tela é para confirmar a instalação, não precisa mudar nada, é só clicar em Next. Ou seja, clique em Next, depois em Install e pronto. O teu OBS vai começar a instalar. Depois que o seu OBS começar a instalar e terminar a instalação, na verdade, ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Ele vai demorar alguns minutos para terminar a instalação. Isso vai depender aí do computador. Clique em Finish aí e aí o OBS está pronto, o OBS vai abrir. OK? Então, esse é o passo a passo de como instalar o OBS. Depois disso, o OBS vai estar instalado, ok? Muito bem. Então, vamos prosseguir agora para essa próxima etapa, que é a etapa mais importante, mais interessante, que é a etapa da gente fazer, então, a demonstração de configuração. Eu também deixei claro aqui um passo a passo para isso. Então, tem um passo a passo para você fazer o download e a instalação, bem detalhado do OBS. Tem um passo a passo de como você criar e ativar o seu canal no YouTube. E agora o último passo a passo, que é como criar suas cenas no OBS, como configurar o OBS para suas aulas, sejam elas aulas gravadas ou sejam elas aula online. Primeira coisa que vai acontecer quando a gente abre o OBS pela primeira vez, ele vai aparecer essa mensagem, tá? Mas nesse primeiro momento, eu vou clicar em não. Eu não quero configurar agora. Por quê? Eu vou criar primeiro as cenas da minha sala de aula. Então eu consigo criar cenas da minha sala de aula e aí depois eu deixo a configuração por último, que essa é a configuração de transmissão, tá? Na próxima etapa, clicando em não, vai aparecer assim o OBS. Nessa parte aqui são as cenas. Nas cenas vai ficar as cenas que você criou e configurou da tua aula. Você pode já criar todas essas cenas antes e deixa ela salva, essa cena, tá? Na verdade, o OBS salva sozinho, tá? Então você não precisa salvar nada. Tudo que você vai fazendo, o OBS, ele já vai deixando tudo salvo para você. Você configura a cena uma vez só. Você pode criar 30 cenas. Você vai criar elas uma vez só e ela sempre vai ficar salva. Então todas essas cenas já estão criadas. Todas as aulas que eu vou ministrar ao vivo, eu não preciso criá-las de novo. Já está tudo pronto. É só eu começar a aula. Claro, a não ser que eu queira mudar alguma coisa, eu queira fazer algum tipo de ajuste. Aí sim, tá? Clicando nesse botão de mais, a gente pode adicionar uma cena. Todas as cenas, elas ficam aqui desse lado. E aí, você tem várias opções. Quando clicar no sinalzinho de mais, ele vai aparecer um monte de opção. Por exemplo, você pode adicionar dispositivo de câmera de vídeo. Esse dispositivo de câmera de vídeo é a tua webcam, é a tua câmera. Tem como adicionar imagem, tem como adicionar uma fonte de cor. Por exemplo, aqui está preto. Se eu quisesse colocar amarelo de fundo, verde de fundo, eu poderia adicionar aqui uma fonte de cor. Eu posso adicionar um texto se eu quiser. Mexer no OBS é muito parecido com mexer no PowerPoint. Você vai pegando as coisas, colocando, muda, arrasta na tela, coloca onde você quer que fica. É muito parecido com mexer no PowerPoint. Então, continuando aqui, nesse caso, ó, eu clico aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. E aí, clicando nessa opção, eu consigo capturar a câmera do meu computador. Quer ver? Ó, aqui embaixo, ó, ele vai aparecer essa janela, você dá um nome, né? É importante você dar nome para os elementos fácil de identificar. Rolando aqui embaixo, continuando, tá vendo? Ó? Aqui, ó, em dispositivo, nessa listinha aqui, ele vai aparecer, ele vai identificar automaticamente todas as câmeras que tem instalada no seu computador. Se tiver duas, vai aparecer nessa lista, para você selecionar qual câmera que você quer marcar. Você simplesmente seleciona a câmera que você quer e clica em OK. Só isso, tá? Só isso. E aí eu vou para a próxima etapa aqui, ó. Tá vendo? Igual parece um PowerPoint, gente, é muito legal. Quando eu coloco a câmera aqui, ó, ele vai aparecer os quadradinhos nas extremidades da câmera. Então ele aparece um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui. Você pode aumentar e diminuir a câmera, segurar e arrastar a câmera e colocar ela onde você quiser, como se fosse um PowerPoint, tá? Então você consegue aumentar e diminuir a câmera. Por exemplo, aqui no meu caso, a câmera, nessa região que eu tô, ó, ela tá menorzinha. Então eu peguei ali pelos quadradinhos, diminuí, aumentei, coloco, seguro e arrasto e coloco aonde for melhor.
Ok? Na próxima etapa, eu vou adicionar ó, uma captura de tela. A captura de tela, ela pega a área de trabalho do computador. Tá? Então, continuando aqui, ó, nesse caso, eu também vou dar um nome. Eu vou chamar de desktop. E aí eu vou clicar no OK. Tá? Clicando no OK, olha o que acontece. Ele vai adicionar a câmera A câmera, na verdade, não, né? Ele vai adicionar a nossa área de trabalho. Só que ele pegou e adicionou a área de trabalho na tela inteira, né? E parece que a câmera sumiu. Na verdade, eu até deixei ali no passo a passo. Não é que a câmera sumiu. A câmera ela tá atrás da área de trabalho. E no PowerPoint é assim, né? No PowerPoint, se você coloca um elemento depois de outro que já estava lá no PowerPoint, na área do PowerPoint, automaticamente ele vai ficar por cima, né? Então, em camadas. E aqui do lado, ó, nota que aqui do lado é essas camadas, ó. Primeiro está a minha área de trabalho e por baixo está a webcam. Então, se eu quiser inverter, eu pego a câmera, seguro e arrasto ela para cima do desktop e pronto. Então, depois de adicionar a câmera, olha o que eu fiz. Eu peguei, cliquei na câmera na área de trabalho, né? No desktop que eu adicionei aqui na captura de tela, e aí eu diminuí ela e deixei ela do lado. Então, do lado aqui ficou a área de trabalho e lá do outro lado, né, aqui do outro lado, ficou então a minha câmera. Então deixei uma coisa do lado da outra. Então ele está transmitindo o que eu estou falando e me vendo aqui e está transmitindo aqui do lado o que está acontecendo com o meu computador. Essa é uma cena. Você pode adicionar aqui, ó, sinal de mais para adicionar uma nova cena e criar outras cenas na qual os elementos vão estar em posições diferentes, elementos diferentes, conforme você quiser, né? Deixa a criatividade fluir. Vai criando suas cenas depois para você ir testando, né? Então, dá para fazer muitas composições diferentes, colocando a área de trabalho inteira, com a sua câmera aqui no cantinho, como eu estou fazendo, e etc. Então, essa é a forma como a gente monta a cena. Agora eu quero fazer um comentário, que eu também deixei no passo a passo, que é como utilizar o modo estúdio no OBS. O OBS, ó, se eu clicar em iniciar gravação, ele já está gravando, só isso, nada mais, ó, tá gravando, ó, vendo? A aula tá gravando. Agora eu vou parar. Eu quero parar a gravação. Tô lá e fiz a explanação do meu conteúdo, passei para os alunos o recado que eu queria passar, transmiti a ideia, eu clico em parar a gravação. Ele tá parando e pronto. Rodrigo, para onde foi a gravação que eu acabei de fazer? É só você vir em mostrar, ou melhor, em arquivo, na opção arquivo, e vem na opção mostrar gravações. Clicando aqui, ó, tá lá o arquivo gravado. Ó. Vou executar ele aqui pra gente ver. Deixa eu trazer ele pra só isso, nada mais, ó. Tá gravando, tá aqui ó. A aula, ó, vendo? A aula. O OBS, ele faz a gravação no formato MKV. O formato MKV ele é um formato utilizado para manter uma boa qualidade da gravação. Ele é um formato voltado para especificamente vídeos de alta qualidade. Então a dica é o seguinte, depois que você termina de fazer a sua gravação, de gravar a sua aula, no OBS você vai converter a sua aula por formato MP4 para garantir que todo mundo vai conseguir assistir o seu vídeo sem nenhum problema. E é bem fácil de fazer a conversão aqui. Para converter aqui para o formato MP4, é só a gente vir na opção Arquivo e tá logo embaixo da opção Mostrar gravação. Então a gente vem aqui em Converter gravações. Clicando nessa opção, ele vai aparecer essa janelinha com duas possibilidades. De um lado, gravação do OBS, de um outro lado, arquivo de destino. Nessa opção aqui, que é gravação do OBS, a gente vai selecionar o arquivo que a gente acabou de gravar, do vídeo que acabou de ser feito em MKV, que é o formato padrão aí do OBS. Eu vou clicar nessa opção. E o legal é que o próprio OBS ele já vai me levar para a pasta de gravação do OBS. Tá vendo o arquivo? Acabei de fazer ele agora. Eu clico nele aqui, ó, para selecionar ele e clico em abrir. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos para escolher a área de trabalho, ó. Vou vir aqui na área de trabalho e eu vou escolher aqui, ó, minha aula gravada pelo OBS. E simplesmente vou clicar em salvar e clico em seguida em converter. Então agora na sequência aqui, ó, eu vou clicar nesse botão aqui embaixo em converter.
Agora, se eu minimizar aqui e vir para a área de trabalho, tá lá o arquivo da minha aula gravada, agora no formato MP4, tá vendo? Ó? Então, arquivo MP4, tá aqui o formato dele, aqui do lado, gravado. A melhor maneira da gente aprender e ficar bom no OBS é aquilo que eu sempre falo para os alunos, né? Praticando. Não tem outro segredo.